Aí, tá ok então? Então, como eu estava dizendo, muito bom a gente ter vocês aqui novamente. E, como a gente sempre vem fazendo então, hã, alguém tem algum pedido ou agradecimento antes da oração inicial? Eu tenho. Pode falar. Tá me ouvindo? Bacana? Agora sim, tá Tá. dando uma travada, mas dá para ouvir. Hoje, eu recebi uma notícia de minha tia lá em São Paulo. Ela está passando por muitos sérios problemas de saúde, né, há 4, 5 anos atrás, ela descobriu um câncer de mama e foi a São Paulo tratar. Só que aí, em todos esses anos com a luta dela, não conseguiu ainda vencer. Aí hoje, ela quase perdeu a vida por uma infecção que ela teve, mas ela está melhorando, graças ao Senhor. Que ela possa ter tempo para se preparar, né. Ela já começou a engatinhar na fé, tendo alguns contatos com a igreja adventista, que ela possa se preparar, né, que o Senhor não desista dela, que o Espírito Santo sempre a atue. Esse é o meu pedido. Sim, tá ok então. Vamos orar sim. Mais algum pedido ou agradecimento? Um de cada vez. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Eita, boa noite. Eu agradeço a Deus, por essa semana que iniciou, né, ontem. Eh, e que Deus ele possa estar conosco durante essa semana e que passe bem rápido, né, para que chegue logo o sábado. É um sábado acabando e a gente já com saudade do próximo, né. Mas eu peço que orem por mim e pela minha família, eu, minha mãe e meu pai, pelos meus familiares, especialmente pela minha avó. Ela fez uma consulta e ela tem diabetes. Eu esqueci o tipo da diabetes, né, mas ela tem diabetes e o médico ele privou ela de várias coisas, e ela conversando comigo, ela disse que fica muito triste, porque às vezes são alimentos que para ela é saudável, mas o médico priva, assim. E a gente vai fazer uma lista de compras para ela, para o próximo mês, né. E ela disse que está muito feliz com a ajuda que eu vou dar a ela. Peço que orem para que Deus conceda sabedoria para mim, para que eu consiga elaborar junto com ela uma lista nova de alimentos que sejam bem saudáveis e nutritivos para ela. Peço que orem pelo meu pai, para que Deus conceda a ele libertação e sabedoria. Ok então. Mais alguém? Tá ok então. Eu tenho também um pedido para a gente continuar orando pelo Telzinho, né, da criança de 4 anos. Ela tá progredindo muito bem, graças ao bom Deus, né. E a gente vê cada dia o milagre dele, né, o milagre de Deus na vida dessa criança. E eu acho muito interessante como Deus pode atuar, né, como ela tá melhorando, assim. Ela tem um câncer, para quem não sabe, numa parte inoperável do cérebro, né, e ela não conseguia nem caminhar, nem se movimentar, agora já tá até caminhando, tá conseguindo falar, uma coisa que também não conseguia fazer. Então muito agradecimento a Deus também, né, e continuar pedindo orações. Mais alguém? Senão a gente já faz nossa oração e já iniciamos. Eu acho que não há mais ninguém para se expressar, né. Mas então, deixa eu ver, Caio, consegue olhar pra gente então, por favor? Posso sim. Obrigado. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos dando até aqui, um dia cheio de bênçãos e de livramentos. E nós temos agora mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui para podermos continuar o estudo
desse livro tão precioso e abençoado que está sendo para nós, Senhor. Que você possa conduzir, que o Espírito Santo possa conduzir o estudo desse livro de hoje e que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente, abrir o nosso coração, para que todas essas verdades que veremos hoje, né, revisaremos juntos, possam ser gravadas em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti. Esteja conosco agora nesse momento, tudo seja para Tua honra e para Tua glória. Tudo nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Caio. Então, pessoal, só antes da gente começar então também, liguem as câmeras, sempre que é melhor a gente se vendo mais pertinho, né? Então, quem vai passar para a gente então o capítulo hoje vai ser o Júnior, capítulo 127, do nosso querido livro Mensagem aos Jovens. Contigo, Júnior. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Queria agradecer o convite. Prazer muito grande estar aqui para estudar com vocês este capítulo. Peço perdão pela minha voz. Eu fui acampar esse final de semana. Um dos resultados foi uma voz um pouco rouca. Eu vou fazer o estudo da seguinte forma. Eu marquei aqui algumas partes que eu achei, na minha opinião, um pouco mais relevantes, mas talvez algum de vocês, ao ler, percebeu algo que chamou mais a sua atenção. Pode levantar aí a mãozinha e ficar à vontade para falar. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Perfeito. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 127, Diversões Perigosas. Até então, né, nós já estudamos, se não me engano, 3 ou 4 capítulos. São 3, na verdade, são 3 capítulos. E estudamos bastante a ideia de que existe uma certa diferença entre recreação e diversão. E que um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro filho e filha de Deus, sabe essa diferença. E ao saber essa diferença, ela vai ter uma noção de que certas diversões, elas não são tão boas e também não são muito instrutivas para um filho de Deus. E esse capítulo vai estar falando mais ou menos sobre isso. Ao nós entendermos que a diferença entre uma recreação sadia e uma diversão não tão sadia, nós iremos tomar cuidado para não aderirmos a essas atitudes, a essas diversões. Então eu vou ler o primeiro parágrafo. Quem tem aí o livro, se quiser acompanhar. O desejo por agitação, entretenimento estimulante é uma tentação e uma armadilha para o povo de Deus, especialmente para os jovens. Satanás está constantemente preparando atrativos para desviar a mente da obra solene de preparação para cenas que estão no futuro próximo. Ou seja, quem já leu bastante O Grande Conflito, Eventos Finais, ou quem propriamente já leu bastante a Bíblia, sabe que os nossos olhos eles devem estar sempre voltados para cima, para Jesus Cristo, que ele está onde? No santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Uma artimanha que Satanás muito usa é tentar desviar nossa mente com qualquer coisa que ele possa encontrar para tirar a nossa mente do céu, da onde Jesus está agora. E dessa maneira, Satanás ele tenta nos iludir com falsos divertimentos, falsas recreações. Continuando. Por meio da influência de pessoas mundanas, ele mantém uma agitação constante para induzir os descuidados a se unirem aos prazeres do mundo. Existem espetáculos, palestras,
em uma variedade ilimitada de entretenimentos que fazem a pessoa amar o mundo, e a fé é enfraquecida por causa dessa união comum. Nós sabemos que a nossa fé ela está totalmente ligada com, digamos assim, a nossa união com Deus. Se a nossa fé está forte, nós estamos mais unidos com Deus. Nós estamos mais fortes em Cristo. Nós sabemos que é através dele que nós encontramos a nossa força, através da fé. Nós sabemos que ele está lá no céu, intercedendo por cada um de nós. Mas se nós não estamos bem com Deus, se a nossa fé é enfraquecida, se Satanás nos induz a cada vez mais nós darmos passos e passos para um caminho que não é seguro, claramente essa fé, essa união com Deus, ela vai ser, digamos assim, enfraquecida e vai causar ainda mais brechas para o inimigo entrar na nossa mente, na nossa vida e fazer-nos com que nós nos afastemos de Deus e vamos para um caminho que, bem, não é aquilo que Deus quer para nós. Segundo parágrafo, eu achei muito interessante o finalzinho do segundo parágrafo. O último trecho diz assim: a mente natural tende ao prazer e à satisfação do próprio eu. O método de Satanás é encher a mente com o desejo de divertimentos mundanos, de modo que não haja tempo para a pergunta: como está a minha vida? Ou seja, Satanás ele tenta realmente nos induzir com passatempos, com coisas que vai cada vez mais tirando a nossa mente do que é para ela estar focada. Para quem conhece, eu gosto muito da profecia das 2.300 tardes e manhãs e do santuário celestial. E quando o sumo sacerdote, que é Cristo, estava lá no santuário celestial, no santuário santíssimo, no compartimento santíssimo, para purificar-nos de todos os nossos pecados, o povo ele deveria estar de que forma? Ele deveria estar atento, vigilante e sempre olhando para o santuário, porque a qualquer momento o sumo sacerdote ele iria sair daquele lugar para abençoar o povo. Ou seja, é de suma importância que a nossa mente ela esteja sempre voltada para onde? Para onde Cristo está. E se ela não está voltada para onde Cristo está, se ela não está atenta, vigilante, claramente o inimigo irá nos emboscar. Ou seja, essa é a maior estratégia de Satanás. Seja com divertimentos, seja com alimentos, seja com pessoas que irão tentar nos induzir a coisas erradas e a práticas que não são certas. E com essa distância, nós raramente iremos perguntar: como está a minha vida? Será que falta pouco tempo para Cristo voltar? Será que os eventos finais estão próximos? Ou seja, a nossa mente, ela para pouco essas perguntas. Tem uma... vou falar um pouquinho mais para frente. Então, continuando, alguém tem uma pergunta sobre essa primeira parte? Algum questionamento? Algo que é importante aderir, que vocês acharam interessante? Fica à vontade, Francisco. Eu lendo, né, sobre esse tema de diversões perigosas e vendo aqui as passagens que ela remete, eu me atentei mesmo para o que você leu. A mente natural tende ao prazer e à satisfação do próprio eu. O método de Satanás é encher a mente com o desejo de divertimentos mundanos, de modo que não haja tempo para a pergunta: como está a minha vida? O que eu entendo dessa passagem? A nossa mente, sem a influência de Cristo e do Espírito Santo, ela tende, como está dizendo aqui, à satisfação e ao prazer do próprio eu. Você faz um teste.
não pense, digamos assim, um exemplo, não tenha contato nenhum, nenhuma influência com Deus. Deixe isso por uma semana. E depois vá para um ambiente de muitas agitações e conversas fúteis. Você acha que não vai ter assim uma tendência mais forte e mais poderosa a participar dessas conversas, dessas tentações fúteis, se você não tivesse tido a influência do Espírito Santo? Claro que você vai ter influência mais forte. E Satanás sabe bem disso. Ou seja, ele sempre bate em cima dessa tecla, ele sempre enche a nossa vida de satisfação do próprio eu, egocentrismo. E é isso que Satanás, a estratégia dele para os jovens, uma das estratégias mais principais. Por isso que a gente deve tomar maior cuidado. Eu mesmo aprendi isso esses dias. O maior cuidado com esses divertimentos, com essas conversas, algo assim, que nos separe de Deus. É um negócio sério, né? A gente pode até se desviar ou até coisa pior. Mas é isso, Deus nos alerta para tomarmos cuidado, como você falou, vigiar e olhar sempre para Cristo. Muito obrigado pelo comentário, Francisco. Muito bem anotado. Então, indo para a parte de uma época infeliz, vamos ler o primeiro parágrafo. Opa, o Enzo tem uma pergunta. Enzo, fica à vontade. Queria só fazer um adendo também aqui, Júnior. Estava lendo esse capítulo. No segundo parágrafo, fala ali que depois de falar que Satanás é um trabalhador perseverante, né? E o inimigo mortal, diz que sempre que uma palavra irrefletida é proferida, seja de bajulação ou para fazer com que os jovens olhem com menos aversão para algum pecado, Satanás, se aproveita disso e alimenta a má semente, que poderá criar raízes e produzir abundante colheita. Ver quão sério é isso, né? Porque, querendo ou não, a nossa mente, ela sempre vai ter algum exemplo, né? E, querendo ou não, um adulto, né? Ou nós mesmos, como jovens, a gente for um exemplo de outros jovens e acabar falando alguma coisa que não seja palavras refletidas, né? Ou que não vai trazer a aversão a algum pecado ou pecado que a pessoa está cometendo, né? Isso pode criar raízes e essa pessoa não pode se salvar, né? Se não se arrepender do seu pecado e por culpa nossa. Então, ver quão sério é isso, né? As nossas palavras. Então, por isso que a gente todo dia tem que se entregar completamente ao Espírito Santo, né? Para sermos usados unicamente por Ele. Era isso. Muito bem anotado, Enzo. Muito obrigado aí pelo teu comentário. Mais alguém? Então vamos continuar. Uma época infeliz. Estamos vivendo numa época infeliz para os jovens. A influência que predomina na sociedade faz com que os jovens sigam a tendência natural de sua própria mente. Seus filhos são muito rebeldes. Os pais têm a ilusão de que, quando forem mais velhos e amadurecerem, abandonarão os hábitos errados e se tornarão homens e mulheres úteis. Que engano! Durante anos, permitem que um inimigo semeie no jardim do coração e consentem que princípios errados cresçam e se fortaleçam, parecendo não discernir os perigos ocultos e o fim terrível do caminho que pensam ser o caminho da felicidade. Em muitos casos, todos os esforços feitos posteriormente por esses jovens não darão resultado. Quanto mais nós vamos deixando certas tendências erradas ao mal se frutificarem na nossa mente, mais e mais vai ficando difícil mudar de trajeto, mudar de rumo. Quanto mais velhos nos tornamos, quanto mais condescendemos com certos hábitos, com certos erros, com certos pecados, vai ficando mais e mais difícil vencer aquele mal. É claro que não é impossível, porque sem Cristo nada é impossível. Mas vai ficando cada vez mais complicado e mais difícil mudar de rumo. Por isso que muitos pais
né, ele cita o exemplo, muitas vezes eles veem alguma coisa de errado, algum hábito errado do filho, quem sabe alguma série que ele não deveria estar assistindo, algum filme, algum jogo que ele não deveria estar jogando, e ela pensa assim, quando ele for mais velho, mais adulto, mais amadurecido, ele vai mudar de trajeto. Mas é um engano. Quanto mais o filho ele condescender com aquele erro, com aquele hábito errado, mais será difícil ele mudar de rumo. E mais o caráter dele, porque o caráter ele é feito de hábitos constantes que fazemos no dia a dia. E com isso, o caráter ele vai se manchando, porque isso ele vai acabando, digamos assim, manchando o caráter dele com aquele hábito. Então, ele vai se transformar, né? Nós somos transformados pela contemplação. Ou seja, aquilo que nós contemplamos, seja algum jogo, seja alguma série, algum filme, isso vai acabar nos moldando segundo aquilo que vemos ou ouvimos. Ou seja, por isso que é muito importante, quem sabe para alguém aí que está pensando em casar, constituir família, caso tenha algum filho, tome esse cuidado com os filhos, né? O papel dos pais é de extrema importância. Ou caso vocês tenham, nós tenhamos algum, digamos assim, algum hábito que nós estamos deixando de lado e nós estamos demorando muito para mudar, nós devemos pensar assim, caramba, quanto mais eu vou deixando isso de lado, mais eu vou ter dificuldade em mudar de trajeto, em mudar de rumo, em me purificar daquilo, em abandonar aquele hábito. Certo? Alguém tem algum comentário? Olha, pode interromper, eu passei ali, pode interromper, pode levantar a mãozinha. Tá bom? Na página 290, tem um trecho no meio do parágrafo que eu grifei. Mas eu vou ler todo, porque eu acho muito interessante. Geralmente, o padrão de piedade é baixo entre os que se dizem cristãos, e é difícil para os jovens resistir às influências seculares que são incentivadas por muitos membros da igreja. A maioria dos cristãos nominais, enquanto afirma viver para Cristo, está, na verdade, vivendo para o mundo. Não diferenciam a excelência das coisas celestiais e, portanto, não podem amá-las de verdade. Eu acho muito interessante essa parte, porque tem um trecho, eu gosto muito de todas as pregações, para falar a verdade, do irmão Leandro Dalla. Não sei se os irmãos conhecem ele. Mas tem uma pregação dele em que ele diz o seguinte: é muito fácil dizer ser cristão hoje em dia. Muitas vezes a pessoa ela fala assim: eu vou à igreja, então eu sou cristão. Mas muitas pessoas elas vão à igreja. Ou seja, isso não significa nada. Eu dou o dízimo, mas eu sou cristão. Eu leio a Bíblia, então eu sou cristão. Eu faço isso, eu faço aquilo, então eu sou cristão. E então a ideia de ser cristão, ela acabou se tornando o reflexo de vários hábitos do dia a dia. E a verdadeira piedade, o verdadeiro padrão de piedade que é estipulado por Cristo, ele acabou se perdendo. E o exemplo de alguns cristãos, muitas vezes, nosso exemplo, ele acaba deixando muito a desejar. E muitas vezes os jovens, quando eles crescem nesse meio, eles veem certos exemplos, certos hábitos, e eles pensam: condescender com isso, tudo bem. Não mudar com isso, tudo bem, porque o irmão ali não mudou. Mas esse é um erro. Nós devemos parar de ficar mirando o irmão
ou a irmã, ou o exemplo do irmão. Nós devemos sempre focar em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Ele deve ser a única pessoa que nós devemos enxergar e pensar assim: eu quero ser igual a ele. Eu quero amar igual ele amou. Eu quero viver igual ele viveu. Então, esse trecho ele fala mais ou menos sobre isso. Muitos dizem ser cristãos porque o cristianismo é considerado é considerado honroso. Não percebem que o cristianismo genuíno significa levar a cruz. E a religião deles tem pouca influência para impedi-los de tomar parte nos prazeres do mundo. Muitas vezes, nós temos muita dificuldade em deixar certos hábitos de lado e mudar de vida. Seguir o caminho correto. Mas poucos de nós sabemos que o verdadeiro cristianismo ele consiste em levar a cruz. Que nós devemos aceitar o fardo que Jesus levou. Levar tudo, todas as bagagens que Cristo levou. Cristo ele teve muitas aflições, mas ele venceu o mundo. Então nós podemos vencer também. Muitos acreditam que o cristianismo ele é algo muito, digamos assim, superficial, honroso. E poucos pensam assim que o cristianismo é muito mais do que isso. Ellen White, acredito eu que ela está tentando passar isso para nós. Alguém tem algum comentário, algum adendo? Podem ficar à vontade. Não deixem eu sozinho falando. Posso fazer mais um comentário então, Júnior? Fique à vontade. Ok, então. Não vou ler de novo, né? Mas ali o primeiro parágrafo ali da época infeliz é bem interessante que, além de ser um aviso, né, para os adultos, também é um aviso para nós, né? Que nós possamos já nos educar desde agora, para que quando nós tivermos o privilégio de sermos pais, né, nós sermos firmes e não deixar que os filhos, né, vão para o mundo ou como hoje em dia, né, vários exemplos, mas que eles não sejam afetados pelo mundo, que nós possamos ser guardadores, né, deles. E que a gente, é que nem ele mais fala, né, que nós vamos apresentar nossas famílias a Jesus no céu, né? Então, a gente tem que fazer o máximo de esforço, né? Tanto nós como jovens agora, depois, se Deus quiser, com famílias constituídas, né? Nós possamos chegar no céu com a nossa família completa. Então, o nosso preparo sempre tem que ser o agora, né? Sempre de agora até Cristo voltar. Muito bem, perfeito. Mais alguém? Então vamos continuar. O próximo parágrafo eu também grifei. Achei muito interessante. Alguns entram no salão de baile e participam em todas as diversões que ele oferece. Outros não conseguem ir tão longe. No entanto, assistem a festas de entretenimento, piqueniques, espetáculos e vão a outros lugares de divertimentos mundanos. E os olhos mais observadores não perceberiam qualquer diferença entre eles e os incrédulos. Nós somos chamados por Cristo para sermos diferentes do mundo, para sermos uma bênção ao mundo. Consequentemente, nós devemos ser um exemplo para eles. Ou seja, nós devemos mostrar a luz de Cristo para eles. E como nós vamos ser isso para o mundo se nós condescendemos com certos hábitos mundanos? Ellen White ela instrui aqui que alguns entram no salão de baile e participam em todas as diversões que ele oferece. Outros não conseguem ir tão longe. Ou seja,
Ellen White, ela estipula algo muito errado aos olhos humanos. Então, ela fala assim, então, outros não conseguem ir tão longe, ou seja, eles tentam ir um pouquinho devagar, menos. Levando um exemplo para os nossos dias, um exemplo que eu consigo encontrar, é o cinema. Ir a shows, teatros. Aí eu penso assim, não posso ir tão longe assim, porque Ellen White, ela fala que é errado isso. A igreja adventista condena certos hábitos. Então, acho que é melhor eu ficar aqui na minha casa, ligar a minha televisão, quem sabe assistir uma série, um filme, ou qualquer animação que aparecer na televisão. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa que diz aqui o Espírito de Profecia? Será que eu, não estou indo tão longe, mas eu estou deixando alguma coisa ali passar? Será que eu não estou seguindo a mesma direção que praticamente a mesma pessoa que vai ao cinema ou a algum show está fazendo? Ou seja, eu devo tomar muito cuidado com essas tipo de coisas, tipo, eu não vou com uma mão cheia, mas um dedinho eu posso tocar. Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisas, porque, de uma certa forma, eu indo para o cinema ou eu ligando a televisão na minha casa, nenhuma mudança vai ter. Eu vou estar assistindo a mesma coisa. Vou estar em lugares diferentes, mas as mesmas coisas eu estou vendo, as mesmas coisas eu estou contemplando. E nós sabemos que pela contemplação nós somos transformados. Meus queridos, alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Pode parar aí, viu? O próximo parágrafo eu achei muito interessante, sobre a educação dos menores. Como a gente já está bem adiantado no tempo, eu vou ler um trecho apenas. Os filhos frequentemente se tornam impacientes quando controlados, querendo fazer a própria vontade e ir e vir conforme lhes agrada. Ou seja, muitas vezes nós mesmos, quando os nossos pais eles falam não aquilo, e parece que eles tentam nos controlar, e a gente não quer fazer a vontade dos nossos pais. A gente quer seguir o nosso próprio rumo, nosso próprio caminho, fazer a nossa própria vontade. Especialmente entre os 10 e os 18 anos. Eles pensam que não deve haver mal em ir a reuniões mundanas de amigos. Mas os pais cristãos, experientes, veem o perigo. Estão familiarizados com o temperamento próprio dos filhos e sabem a influência dessas coisas na mente deles. E, porque desejam a salvação deles, devem mantê-los afastados desses divertimentos excitantes. Essa semana eu tenho lido o livro Ciência do Bom Viver, e Ellen White ela fala que quando os filhos eles forem mais adultos, eles saberão que muitos nãos dos pais foram para a ajuda deles, foram para o bem deles. Os pais eles queriam os melhores e por muitos motivos, muitos não vá a certos lugares, não coma esse tipo de comida, não assista esse tipo de coisas, não jogue isso. Foi, na verdade, para o bem deles, para a salvação deles. E como o Enzo falou, também pensando para uma vida futura, aprender isso com os nossos erros para, quem sabe, no futuro, ao constituir família, nós possamos educar os nossos filhos de uma forma saudável, de uma maneira que agrade a Deus. Olha, se ninguém for parando, eu vou continuando. Alguém tem alguma coisa em relação à educação dos menores? Em relação a essa parte, esses 2 parágrafos aí? O segundo eu acabei não grifando.
Francisco, fique à vontade. Eu achei interessante no último parágrafo, e nesse tópico, né, que Ellen White aborda sobre educação dos menores, é que ela diz sobre dois caminhos, os dos que vão, né, para caminhos errados e os dos que decidem por si mesmos deixar os prazeres do mundo e se tornar discípulos de Cristo. E ela aborda esses dois caminhos. Ela abordou, né, o caminho que a gente leu anteriormente e esse que agora que eu vou falar. E é bem interessante que os jovens, né, que decidem por si mesmos deixar os prazeres do mundo e servir a Cristo como seus verdadeiros discípulos, eles ainda possuem um perigo, né? Satanás, ele é astuto, ele rodeia como um leão para poder usar e achar alguma brecha que possa derrubar o cristão. E a Ellen White, né, ainda diz assim, para os pais tomarem muito cuidado, até mesmo para os filhos que querem e se tornam discípulos de Cristo, a terem cuidado. E esse também é até um alerta para nós, né? Para termos cuidado e, de forma especial, receber os conselhos dos pais e do cuidado atencioso deles. Porque, se bem que não, todos os pais possuem conselhos e um cuidado atencioso. E por trás disso existe toda uma lição, um aconselhamento para que nós possamos seguir de forma correta a nossa vida cristã. E essa foi a instituição dos pais, guiarem os filhos juntamente com Cristo para que possam caminhar sem ser derrubados, né? Sem que Satanás possa fazê-los cair. E é isso que Ellen White tenta nos avisar. Olha, jovens que estão caminhando na fé, ouçam sempre os conselhos dos pais, né? Atendem, ouçam, não deixem isso vaguear, mas que possam trazer para si também os conselhos de Cristo, né? Juntando os conselhos de Cristo com os conselhos dos nossos pais, são as melhores evidências de nossa melhor caminhada com Cristo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pelo comentário, Francisco. Bem, finalizando essa parte, ninguém tem mais nada a comentar. É muito interessante o próximo parágrafo. Olha só o que diz. Jovens observadores do sábado que têm cedido à influência do secularismo serão experimentados e provados. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e uma prova da qual muitos não têm ideia está diante dos jovens. Passarão por dura dificuldade, e a autenticidade de sua fé será provada. Dizem estar aguardando o Filho do Homem, no entanto, alguns deles têm sido um exemplo lamentável para os incrédulos. Não estão dispostos a abandonar as coisas do mundo, mas se unem a ele, participando de piqueniques e de outros ajuntamentos, gabando-se de que estavam se envolvendo em divertimentos inocentes. Muitas vezes, né, foi uma coincidência, né, mas esse final de semana, o irmão da minha igreja, ele chegou em mim, ele começou a pregar sobre a importância de certos divertimentos para os jovens. Eu sou líder dos jovens e dos adolescentes aqui da minha igreja, e certas coisas eu não promovo entre os meus jovens, certas diversões. E esse irmão, ele sempre está tentando me aconselhar, sempre arrumar certas formas, né, de extravasar os jovens, né, tirar essa energia. Essa foi a frase que ele usou. Muitas vezes, muitos empecilhos eles vão nos odiar. Muitas provações irão aparecer em nosso caminho para nós tomarmos decisões que irão agradar ou que não irão agradar a Deus. Muitas vezes, talvez, algum amigo ou alguma amiga nos convida, né,
para fazer alguma coisa, alguma recreação inocente, ou algum outro divertimento. E muitas vezes nós somos provados. E nós temos que escolher, como o Francisco comentou, entre dois caminhos. Entre aderir a certas práticas comuns do dia a dia, ou ser firme e levar a cruz de Cristo. Continuando, alguns estão continuamente preferindo o mundo. Seus pontos de vista e sentimentos se harmonizam muito mais com o espírito do mundo do que com os dos dedicados seguidores de Cristo. É perfeitamente natural que prefiram a companhia daqueles que pensam como eles. E esses têm muitíssima influência entre o povo de Deus. Participam com eles e têm um nome entre eles. E isso chama a atenção dos incrédulos, dos fracos e dos não consagrados da igreja. Olha que interessante, meus queridos. Neste tempo de aperfeiçoamento, esses que se dizem crentes se converterão totalmente e se santificarão pela obediência à verdade ou serão deixados com o mundo, para receber sua recompensa com os incrédulos. Acho muito interessante essa parte, porque, como eu estava falando, existem duas escolhas. E muitas vezes nós escolhemos o correto, mas a nossa mente ela não está totalmente santificada. E na hora da provação, nós vamos ser provados. Vamos ver e veremos, né, ou não, se nós estamos verdadeiramente santificados. Porque é muito fácil falar assim, eu estou santificado. Eu deixei um certo hábito. Mas deixar um certo hábito não significa estar totalmente santificado. Eu conheço muitas pessoas que deixaram certos hábitos, mas muitas vezes, ao longo de um tempo, eles voltam a praticar esses hábitos. Isso é devido porque, digamos assim, ele mudou, os hábitos deles mudaram, mas só que algo não mudou. A mente. Se a mente ela não muda, se nós não entendermos o verdadeiro motivo porque certas coisas elas são deixadas de lado, se nós não entendermos o verdadeiro motivo de certos hábitos, certas coisas que vemos, certos lugares em que vamos, certas comidas que comemos, elas são prejudiciais para nós e para o nosso convívio constante com Deus e por nosso aperfeiçoamento cristão, nós não queremos mudar totalmente. E é nesse momento em que nós somos totalmente convertidos à verdade, à palavra de Deus, que nós verdadeiramente começamos uma santificação naquela área por completo. E trilhamos um caminho que é correto para Deus. Ou, se é claro, nós não nos santificarmos, se a nossa mente ela não estiver em harmonia com o Espírito Santo, com o Espírito de profecia, com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós iremos voltar. Ou seja, é muito importante nós vigiarmos, nós nos precavermos, nós devemos estar bem atentos para que as ciladas do inimigo, como nós lemos aqui no começo, ela não nos tire de uma harmonia completa com Deus e sua palavra. Meus queridos, essa parte, tempo de provação para os jovens, é isso. Por favor, quem tiver alguma coisa para comentar, alguma coisa para aderir ao que eu comentei, fiquem à vontade, tá? Não deixem só eu falando. Júnior, uma coisa que eu achei interessante é que em todo esse capítulo, o título de Versões Perigosas, né, Ellen White ela vem salientando certas coisas. Na verdade, uma coisa em específico, ela não fica pontuando coisa, algum divertimento, alguma
algum passatempo super, como você estava falando, uma coisa super errada, uma coisa que todo mundo sabe, uma coisa escandalosa, assim, não. O que ela vem falando e que ela está tentando mostrar, pelo menos que eu tenho entendido, em cada parte, é das pequenas coisas e os pequenos divertimentos que nos desviam de Jesus. Até aquela parte que você falou antes, que muitas vezes alguns vão nos bailes, aí outros não vão tão longe. Não, eles ficam fazendo coisas que podem propriamente não ser, assim, um erro, mas desvia a mente de Jesus. E aí, nessa parte, nesse parágrafo, tava falando sobre que Satanás nos envolve em divertimentos considerados inocentes. E aí, é isso que eu estava pensando e pensei em compartilhar com vocês. Que, na verdade, como a gente precisa pegar o princípio e não fazer uma lista de deveres. Eu não posso ir no cinema, eu não posso... O que mais? Ir numa festa... Essas coisas grandes, ou mesmo nas coisas pequenas. Uma saída com os jovens que vai fazer alguma coisa inútil. Não é questão de pontuar as coisas. Mas, na verdade, a gente precisa atentar ao princípio, né? É aquela história de Jesus pode ir comigo, porque meus pensamentos precisam estar sempre dirigidos para Deus. Então, quando a Noete fala dos divertimentos aparentemente inocentes, é aí que a gente tem que se atentar, né? E aqui até fala que nesse tempo de aperfeiçoamento, esse parte que você leu, vai chegar um ponto que vai dividir os professos crentes, né? Ou eles vão ficar do lado do mundo e vai receber a recompensa com os mundanos, ou vai ficar do lado de Jesus. E aí, né? É tênue a linha, porque a gente se diz adventista, e aí a gente fica transigindo com pequenas coisas que aparentemente não tem problema. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. E mais essa frase que diz assim, o final do primeiro parágrafo desse subtítulo diz: no entanto, são justamente essas concessões que nos separam de Deus e que os separam de Deus e os tornam filhos do mundo. São essas concessões, essas pequenas coisas. Não, isso aqui não tem problema, é uma coisa tão pequena, não faz diferença. Então, eu vou fazer essa concessão, né? Então, isso aí, tudo bem. Então, são as pequenas coisas que nos separam de Deus, né? Que finalmente de Cristo. Sim, é muito, muito bom, uma boa pontuação, Bela. Eu só queria usar um exemplo aqui nessa parte aqui, do segundo parágrafo da página 290, em relação a algo que a Ellen White ela coloca, algo que ela pontua como salão de baile, e outros exemplos. Aí eu só queria citar alguns exemplos, não que ela não queira que nós comecemos com coisas pequenas ou com os princípios. Mas é mais uma ideia assim, desculpa aí se o pessoal não entendeu mal, mas é muito bom comentário, muito obrigado por fazer essa anotação. O Peterson, ele ergueu a mão. Quer comentar alguma coisa, Peterson? Fica à vontade. Só que nesse tópico, né, tempo de provação para os jovens, o último parágrafo foi o que me chamou assim a atenção, que me fez refletir bastante. Não sei se você ainda vai comentar e tal, mas diz assim: Deus não reconhece como seus seguidores os que buscam os prazeres, apenas os que são desprendidos e que vivem de maneira sensata, humilde e santa são os verdadeiros seguidores de Cristo. Então, o que eu consegui pegar, o princípio desse capítulo, é a distinção daqueles que são do oba-oba, ou aqueles que realmente são centrados ali na vida, ou como verdadeiros seguidores de Cristo. Só esse tópico que me chamou a atenção. Muito obrigado, Peterson. Muito obrigado. Então, se ninguém tem mais nada para comentar, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Eu tenho só um ponto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Tá bom. Beleza. Um ponto que eu achei muito interessante quando eu tava lendo, aqui no primeiro parágrafo, que diz assim, falando sobre jovens observadores do sábado, que fala assim: dizem estar aguardando o Filho do Homem, todavia, alguns deles têm sido um lamentável exemplo aos incrédulos.
Eu lembrei de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, que eu estava dando estudo bíblico para uma menina da minha sala. E quando eu comecei a dar estudo bíblico para ela, eu comecei a pensar algumas coisas que eu fazia na sala de aula. E eu, nossa, ela vai estar fazendo isso aqui, então eu tenho que parar de fazer isso. Eu fui pensando, eu comecei a refletir no que eu fazia antes de dar estudo bíblico para ela. Fiquei pensando, nossa, mas eu tô sendo essa pessoa, eu tô sendo esse exemplo para todo mundo da minha sala. E essas pessoas, elas vão estar olhando para mim, e vão entender que um seguidor de Cristo faz essas coisas que eu fazia. E agora eu vou parar porque eu tô dando estudo bíblico para uma menina da minha sala. E aí eu comecei a pensar nessa situação e às vezes a gente não percebe para quem a gente está sendo exemplo. Aqui fala que a gente pode ser um lamentável exemplo para os incrédulos. E essa semana eu escutei um testemunho, não vai dar tempo de falar ele todo aqui, mas em resumo é alguém que deu exemplo para outra pessoa que essa primeira pessoa nunca tinha falado com esse professor, no caso, e simplesmente pelo exemplo dele, ele nunca falou nada sobre a Bíblia, esse professor se converteu. Então, assim, às vezes a gente é um exemplo para pessoas que a gente nem imagina que nós somos. Então, a gente não tem que fazer as coisas porque, eu tô perto dessa pessoa, essa pessoa tem que ver que eu sou boa, que eu sou um bom exemplo. Não, a conduta de Cristo deve ser a nossa conduta. Então, às vezes a gente quer ser um exemplo muito bom porque a gente está perto de uma pessoa que a gente precisa ser exemplo, mas as pessoas nos olham, nos observam o tempo inteiro. Então, depois dessa experiência que aconteceu há um tempinho, eu comecei a parar para pensar, gente, será que eu estou sendo um exemplo bom para todas as pessoas que estão me vendo agora? Então, é uma coisa legal de se refletir que ela pontua aqui. Muito obrigado pelo comentário. Muito obrigado. Continuando aqui, na parte de outro mundo, eu grifei o primeiro parágrafo, que diz assim: os verdadeiros seguidores de Cristo terão sacrifícios a fazer. Evitarão lugares de diversões mundanas, porque não encontram Jesus ali. Nenhuma influência que os torne mais santos e aumente seu crescimento na graça. A obediência à palavra de Deus os levará a se afastarem dessas coisas e ficar separados. A própria palavra santo, né, significa separado, né? Um povo santo, um povo separado para fazer a vontade de Deus. E os verdadeiros seguidores de Cristo, eles muitas vezes vão ter muito sacrifício para fazer. Como aqui comenta, né, certos lugares, Ellen White comenta, que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele não irá frequentar, porque não irá agregar ele espiritualmente. E, como nós sabemos, tudo é espiritual. Qualquer coisa que nós fazemos, como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que fazemos tem que ser para Deus. E se nós estivermos em conformidade com a sua palavra e com a vontade de Deus e do seu Santo Espírito, alguns lugares, Ellen White, ela comenta, que nós iremos evitar. Nós não estaremos ali. Alguém tem algum comentário nesse? Eu grifei este aqui apenas, mas já estamos bem adiantados já na hora. Peço desculpas, acho que eu falo bastante. Alguém tem algum comentário a partir de outro mundo? Jovem Peterson. Deixa eu comentar aí. Você falou do texto de 1 Coríntios, eu me lembrei, eu não sei se é na primeira carta ou se na segunda, eu estou procurando, de Timóteo. Paulo ele fala a ele dizendo, Timóteo, um jovem, diz, Timóteo, minhas palavras, né? Não estou encontrando, ser exemplo
para os demais que estão aí com você, né? O que você vai fazer na igreja, onde você vai ministrar, ser uma pessoa exemplo. Que até eu tinha marcado que fazia ali concordância com 2 Timóteo ali, quando diz que tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de que tem aprendido. Então, só me lembrei desse verso, eu estava procurando aqui, mas não estou conseguindo encontrá-lo. Não sei se é na segunda ou se é em primeiro. Se alguém lembrar, fico até agradecido. Mas eu me lembro que Paulo ele deu esse conselho a Timóteo, um jovem, olha, seja exemplo. E o que eu acho interessante não era exemplo aos outros jovens apenas, mas para os anciãos e para quem quer que seja, ele deveria ser o exemplo. Muito bem, muito obrigado, viu, o Peterson, pelo adendo. Mais alguém que tem algum comentário na parte de outro mundo? Ou alguém quer ler o versículo do Peterson? Conseguiu achar? Enfim, então, vamos seguindo. Promessa aos jovens, na página 292. No meu livro, pelo menos, é 292. Não sei se no de vocês é. Eu grifei, gostei mais do segundo parágrafo. Diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, nós somos um povo peculiar, um povo que deve ser diferente, que deve ser obediente em todos os aspectos. Tanto, em tudo. Em tudo nós devemos ser diferentes. Pessoal, agora eu deixo a oportunidade para vocês darem suas opiniões. Eu tentei trazer algumas coisas. Claro que eu, infelizmente, não tenho todo o conhecimento. O Francisco, pode falar. Fique à vontade. Você falando aí, né, sobre esses 2 versos também, eu gostei bastante do segundo parágrafo. E destacar um que eu gostei também das promessas aos jovens, foi que aqui foi citado sair do mundo, né? Isso é o que os jovens fazem diariamente ao levar a cruz. Sair do mundo e imitar a vida de Cristo. É muito bom porque isso me fez lembrar de um verso, que era 1 João 2,6. Foi um dos primeiros versos que me ajudou a caminhar na vida cristã e a transformar todo o meu caráter. Diz assim: aquele que diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Ou seja, se nós somos cristãos, nós nos declaramos cristãos, então nós vivemos a vida de Cristo. E é muito legal porque Ellen White ela aborda o problema, mas ela também aborda a solução. E essa é a solução: sair do mundo e imitar a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém, Francisco. É interessante, né, que no primeiro parágrafo, capítulo 8, versículo 17, fala assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Ou seja, que nós possamos sempre
procurar a Cristo e encontrá-lo. A Isabelle, tem algum comentário? Fica à vontade. Bom, eu confesso que este capítulo tocou muito assim meu coração, porque eu tô assim em uma, vamos dizer, em uma fase que eu estou tomando muitas decisões e eu vejo que no momento que nós estamos, é um momento para nós deixarmos coisas para trás também. E é aquilo, o verdadeiro arrependimento é um arrependimento que você não fica com pecados acariciados no seu coração. É o arrependimento que você deixa eles para trás, porque senão você está falando de boca para fora. E eu vejo que, como nunca antes, é um tempo que nós precisamos mudar, um tempo que nós precisamos fazer uma reforma. E é aquilo, se nós queremos fazer se é o nosso desejo fazer uma reforma no mundo, nós precisamos primeiro começar fazendo uma reforma em nós. E para isso, nós precisamos sair do conforto. Nós precisamos sair da caixinha. Nós precisamos ver apenas o exemplo de Jesus. E assim, eu não sei vocês, mas infelizmente aqui em casa, o que nós mais estamos ouvindo é na questão de pessoas falando que aqui nesta terra é impossível a gente viver uma vida sem pecar. Ou então, aqui nessa terra, é um momento que não é para a gente mudar, vamos dizer, para a gente amadurecer o nosso caráter. E assim, pessoas, principalmente da nossa igreja, falam isso, e a gente tá assim, triste por isso aqui em casa, porque Ellen White ela é muito clara, mas muito clara que é aqui na Terra que é o momento da gente mudar as nossas atitudes, da gente deixar pecados para trás. E assim, se nós formos ver por nós mesmos, se nós formos olhar para nós, a gente não consegue nunca deixar tais coisas para trás. A gente não consegue, assim, não ser influenciado pelo mundo, ainda mais que no mundo que nós estamos vivendo hoje, é um mundo que tudo está envolvido para os jovens. Então, tudo é para os jovens e para as crianças também. E são duas idades, duas fases na vida que são muito importantes e que Ellen White ela enfatiza muito que precisam ser pensada e analisada e colocada em prática de acordo, segundo a vontade de Deus. Então, assim, se nós formos olhar por nós mesmos, quem somos nós para a gente não fazer tais coisas, não passar os passatempos em coisas deste mundo, em não fazer tais coisas deste mundo também, às vezes não ir em direção ao caminho de Deus, quem somos nós para fazermos isso sozinhos? Mas, uma vez eu estava lendo um livro de um pastor que é o pastor Doug. Ele é um pastor americano muito abençoado. Não sei falar o sobrenome dele, mas ele estava falando que esta questão do pecado é uma questão que é igual um pai e um filho. É a mesma coisa de um pai ele falar assim, filho, você vai ter que tocar no teto. É impossível o filho tocar no teto. Ele é pequeno. Mas a mesma coisa é se a mesma coisa é se o pai ele falar assim, filho, você tem que tocar no teto, mas eu vou te ajudar. E o pai pega o filho, levanta para cima e fica mais fácil. Aí esse pastor, ele falou que a mesma coisa somos nós. Jesus, ele não fala assim pra gente, você vai ter que obedecer à lei de Deus sozinho, deixar de pecar sozinho. Não, ele não faz isso. Ele fala que é para nós observarmos o humilde exemplo que é de Jesus, que é para nós pedirmos a ajuda dele, que ele vai nos dar ajuda. Então, assim, falando por mim mesma, confesso profundamente que este capítulo, ele esteve, assim, me chacoalhando mais ainda, para que eu venha fazer tais mudanças em minha vida. E também veio me chacoalhando que nós estamos em um tempo que Jesus, ele está no Santo dos Santos, ele está intercedendo por nós.
E tudo que nós vamos fazer está em jogo, ou para nossa salvação, ou para nós não estarmos com Jesus futuramente. Então, assim, que nós possamos olhar apenas para o humilde exemplo, ver, Senhor, será que o Senhor faria isso comigo? Senhor, eu não quero pensar qual é o limite, mas eu quero pensar qual é o plano do Senhor para mim. Então, é isso, é o meu comentário. Muito bem. Muito bem colocado, Isabelle. Acho que é só. Se alguém tiver mais algum comentário, fica à vontade, mas da minha parte é isso. Espero que eu tenha tentado transmitir de uma forma completa o que eu pensei desse capítulo. Enzo? Acho que não tem mais nenhum comentário então, né? Então, consegue olhar pra gente finalizar então, Júnior, por favor? Acho que tá desligado o teu áudio, Júnior. Acho que agora sim. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo. Pedimos, meu Deus, a tua orientação. Pedimos, Senhor, que acima de tudo seja feita a tua vontade em nossa vida. Em todas as circunstâncias de nossa vida. Que nós possamos nos dedicar mais à tua palavra, mais ao espírito de profecia, nós possamos escutar a sua voz e entendermos o que o Senhor pede de nós. Quais lugares devemos ir, o que devemos evitar. Que nós possamos fazer, Senhor, a tua vontade. Esteja conosco, meu Deus. Nos ajude, nos auxilie em algo que é realmente crucial nos dias em que estamos vivendo. Nessas pequenas coisas que devemos decidir para que sejamos preparados para a tua vinda. Pedimos, Senhor, acima de tudo, o teu auxílio. Esteja conosco, meu Deus. Nos aconselhe, nos oriente. Esteja com cada pessoa aqui. É isso que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Júnior, por ter passado pra gente.